Senhoras, senhores, meus caros amigos, meus irmãos de ideal espírita, é mais uma vez uma grande alegria estar nesta casa. Sempre lembramos que foi a primeira casa espírita que tivemos a oportunidade de conhecer e num momento de grande tristeza fomos acolhidos, muito bem acolhidos, e é uma graça, um benefício que jamais esquecemos. Sempre que retornamos aqui, lembramos disso. Agora, com as reformas, mudamos inclusive de sala, mas as reformas sempre trazem algum desconforto, mas depois o benefício compensa tudo. Nós falamos que inclusive a reforma íntima causa alguns transtornos quando a gente quer executá-la. Depois os benefícios vêm com certeza. Meus amigos, eu quero pedir a Deus que possa permitir que os espíritos amigos nos auxiliem, nos intuindo, para que possamos da melhor maneira transferir a nossa mensagem de hoje. Nós queremos antecipadamente dizer que nós não temos intenção de fazer nenhuma crítica a qualquer que seja o pensamento, a fé, a filosofia. Nós queremos apenas mostrar um ponto de vista da nossa doutrina espírita. Então, muitas coisas nós deixaremos as perguntas, porque às vezes a filosofia ela tem mais perguntas do que respostas, né? E nós queremos que nós raciocinemos juntos para ver se conseguimos tirar algum proveito. E eu gostaria, sinceramente, que compensasse o tempo que vocês vão ficar aqui com a gente essa noite. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? O lamento do poeta Castro Alves, no livro Vozes da África, nos mostra bem duas questões importantes em relação a este poema. Primeiro, a dor do sentimento de alguém que via os nossos irmãos africanos atravessarem o oceano em porões de navios para servirem de trabalho escravo. A maioria deles, uma grande parte, morria na travessia pela tristeza que trazia em seu coração. E o poeta sentia essa dor e perguntava então por que Deus permitia que algo tão terrível acontecesse com os nossos irmãos. Mas uma segunda visão que nós queremos enfocar especialmente nos diz que ao longo da história o homem sempre se preocupou em transferir para Deus os seus problemas, as suas vicissitudes, as suas dores. Por que Deus permitia? Será que Deus realmente permitia que isso acontecesse? Essa visão equivocada da ideia de Deus como sendo o responsável por todas as tragédias humanas. E nós vamos ver ao longo da nossa conversa hoje o quanto mal isso tem produzido na nossa sociedade e na nossa história. Nós vemos, inclusive, que as pessoas perguntando por que de certos acontecimentos. Nós vimos há pouco tempo um jornalista do New York Times, quando lá no sudeste da Ásia, aquele tsunami terrível devastou a região, fazendo mais de 150 mil mortos. E quando os pais enterravam as crianças, o jornalista dizia: onde está Deus que permite essa tragédia? Outro dia mesmo, no caixa de um supermercado, há pouco tempo, quando vimos aquela tragédia da Boate Kiss aqui em Santa Maria, uma senhora dizia que Deus é injusto e cruel. Por que permitia aquilo? O próprio Papa Bento XVI, ao visitar Auschwitz, na Áustria, onde teve um campo de concentração, talvez dos mais terríveis na época do
da Segunda Guerra, no Holocausto judeu, ele dizia: onde estava Deus naqueles dias? Por que ele silenciou? O Papa perguntou isso. Por que Deus silenciou diante de tamanha tragédia? E aí nós vamos vendo, então, embates acadêmicos de pessoas da mais absoluta capacidade científica. Nós podemos citar o biólogo Charles Dawkins, uma das maiores sumidades na biologia hoje, escrevendo um livro que tivemos a curiosidade e a oportunidade de ler, onde ele pergunta, o título do livro é Deus, um delírio. E ele diz e mostra fatos bíblicos e históricos e vai citando as centenas de fatos e no final ele pergunta: não seria melhor um mundo sem Deus? Esses embates acadêmicos, a fonte principal desses conflitos, entre essa esfera religiosa e a esfera acadêmica da ciência, está num conceito equivocado da ideia de Deus. Aquele Deus antropomórfico, com formas humanas. Um Deus com os nossos próprios defeitos. E assim nós fomos ao longo... Porque o homem também entende as coisas de acordo com a sua evolução. E nós não podemos entender que fosse de forma diferente. Aí nós vamos ver os fatos que dão razão a esses ateus, quando falam que eventualmente um mundo poderia ser melhor sem Deus. Quando nós vemos principalmente a ideia da visão do Deus bíblico, aquele Deus que lutava ao lado do meu exército, um Deus que castigava um povo inteiro pelas falhas do seu chefe, um Deus cioso, colérico, parcial, um Deus vingativo, um Deus que castigava as pessoas. O homem, disse certa vez Nietzsche, o homem, no seu orgulho, ele criou Deus à sua imagem e semelhança. O homem criou Deus à sua imagem e semelhança. Então nós vamos ver a ideia daquele soberano, dono de toda a situação, que podia comandar tudo o que acontecia ao seu redor com poderes absolutos. Esse era o rei, era Deus. Ao lado dele, aqueles nobres favorecidos que faziam aquela corte, que viviam as benesses, fazendo agrados ao rei, esses eram os anjos, criados perfeitos. E o resto dos plebeus, daí que éramos nós, o resto do povo, que trabalhávamos para manter aquele status quo. E assim foi criada a ideia de Deus como sendo esse rei despótico, cruel. E nós vamos ver então que muitas coisas ao longo da história se colocava sempre como sendo a vontade de Deus. E era comum, e ainda hoje se vê muito isso, quando nós chegamos às vezes diante de uma tragédia pessoal. Que todos nós temos as nossas tragédias pessoal, não há quem não as tenha, ou vai ter algum dia. Porque esse é o mundo onde faz parte da nossa vida, as provas e expiações. E quando nós estamos diante de uma tragédia, é normal escutar: tenha calma, tenha paciência, essa é a vontade de Deus. E nós transferimos para Deus aquele problema. Será que é uma atitude correta? Será que Deus é o culpado realmente? Eu lembro de uma pequena história desse magnata das televisões, chamado Ted Turner, americano. Certa vez, há muitos anos atrás, quando ainda ele era jovem, ele tinha uma irmã de 13 anos, uma menina. E o pai dele, um daqueles irlandeses, de personalidade forte, do cabelo vermelho, aquelas pessoas bravas, tinha uma filha de 13 anos. Essa filha foi acometida por uma doença e veio a falecer. E nesse momento de grande tristeza, ele foi abordado por um pastor que lhe disse: tenha calma, tenha paciência, que essa é a vontade de Deus. E ele retrucou: se Deus é capaz de fazer isso com a minha filha, eu não quero conversa com ele. Vejam vocês como nós conseguimos deturpar toda a ideia da divindade diante desse. Vemos também outros casos que nós escutávamos na televisão esse dia, uma jovem falando num programa de televisão
Que bom que Deus abroga as suas leis para atender às nossas preces. Deus mudaria as suas leis para atender aos nossos pedidos. Nós já estamos aí fazendo uma agressão à divindade, porque estamos dizendo que as suas leis não são perfeitas, que Ele vai mudar ao bel sabor de cada um de acordo com os nossos pedidos. Deus abroga as suas leis para atender às nossas preces. Não é possível entender dessa forma. Aí nós vamos ver, quando também antigamente se dizia que Deus fez um pacto com um povo, um determinado povo, que na época era uma tribo de mais ou menos 10 a 15 mil pessoas, e Deus, da magnitude desse universo maravilhoso, fez um pacto com aquele povo. Então nós vamos encolhendo a ideia de Deus, vamos diminuindo, e vamos vendo também que está lá na Gênesis, no capítulo 6, que ele diz, e então Deus arrependeu-se de ter criado o homem sobre a terra e se afligiu em seu coração. Deus teria se arrependido de ter criado o homem. Então esses fatos bíblicos, esses fatos é que eu digo que foram os absurdos que foram dando munição e razão para que a gente pegasse depois livros como esse do Charles Dawkins e de outros como André Comte Sponville, grandes filósofos e pensadores que são ateus e justificam a sua posição diante desses absurdos que se faziam em nome de Deus e que se cometiam, que se cometem ainda hoje. Nós podemos falar do passado nas guerras santas, onde nós tivemos grandes embates e guerras em nome de Deus, cujo primeiro mandamento é: não matarás. Aí nós vamos ver as cruzadas que aconteceram, onde foram de 8 a 10, e diz a história que de 2,5 milhões de pessoas foram mortas nas cruzadas. O que eram as cruzadas? Era uma conquista da terra onde Cristo caminhou os seus passos santos e se matava para tomar posse dessa terra. Monges, soldados se tornavam em verdadeiros sanguinários para matar em nome de Deus, passando ao fio da espada, pasmem os senhores, com autorização papal, dizendo que você seria agraciado por aquilo no céu, por matar os infiéis. E assim nós estamos entendendo a ideia de Deus. A Inquisição, lá em 1231, quando o Papa Gregório IX estabeleceu um tribunal de exceção que durou quase 500 anos, 5 séculos, pasmem os senhores. Esse tribunal de exceção colocava na fogueira pessoas porque pensavam de forma diferente do que a igreja mandava. As pessoas cometiam o pecado de pensar de forma diferente. E nós estamos vendo então esses absurdos que foram acontecendo ao longo da história. Terrorismo das Torres Gêmeas agora, há pouco tempo, os homens-bomba, agora, mais recentemente lá no Iraque, aqueles terroristas que degolam jornalistas ao vivo para que o mundo inteiro veja, isso baseado em ideias religiosas. E que dizer do poder e o enriquecimento de muitas pessoas que amealham fortunas em nome de Deus. Mas aí nós lembramos, como disse o Cícero lá no tempo do Império Romano, que quem abusa dos deuses, ele disse, comete o mesmo sacrilégio de quem os renega. Então, se essas pessoas que abusam da ideia de Deus, com certeza terão que se entender com a divindade. Aí vem aquela pergunta: não seria melhor um mundo sem Deus? Deus que castiga. Esse dia circulou pela internet uma história que comoveu muita gente. E eu recebi a mensagem também, e depois explicava para uma pessoa do meu relacionamento que me mandou essa mensagem, dizendo o quanto essa mensagem era terrível na sua essência. Uma coisa tão inocente. Contava que algumas crianças, dentro de um automóvel, foram buscar uma menina, e quando essa menina foi para o carro, a mãe disse: minha filha vai com Deus. E ela teria respondido: não tem lugar para ele, nós já estamos em 6. E esse carro então se desgoverna e morre todo mundo no automóvel, porque
teriam ofendido a dignidade de Deus. Será que Deus se preocuparia com uma menina cujo pensamento nada tem de consistente a não ser um comentário? E esse Deus que nós vamos ver daqui a pouco, como nós hoje o entendemos, não chegaria para uma coisa tão insignificante, para castigar. Na mesma mensagem diz que John Lennon teria dito numa ocasião que nós, os Beatles, somos mais conhecidos que Jesus Cristo. E cometeu esse grande deslize e depois algum assassino o mata em função de que ele teria feito essa ofensa à divindade. Não seria possível entender. Ou o Titanic, que na sua inauguração tinha uma faixa que dizia nem Deus nem os homens, para dizer da força, da pujança que era aquele navio, e ele naufraga na primeira viagem. Castigo de Deus. Como que nós podemos entender Deus dessa forma? Mas nós vamos ver a ideia, através da história, o homem sempre teve nele mesmo a ideia, a noção da divindade. Kardec nos diz que o homem nasce com a ideia de Deus. A ideia de que existe algo superior. Tanto isso é verdade que nunca existiu na história um povo ateu. Existiram pessoas ateus no meio do povo, mas um povo ateu nunca existiu. Todas as civilizações tinham adoração por alguma coisa que consideravam superior. Ou era o trovão, ou era alguma coisa relativa à natureza, ou era um fenômeno qualquer que era considerado como divindade. Porque isso é inerente ao ser humano e está lá, numa das leis de Deus, das leis naturais, que é a lei de adoração. Mas, quando em 1857, no dia 18 de abril, em Paris, Kardec, o mestre querido, lança o Livro dos Espíritos, a maior obra filosófica que a ciência, que a natureza do homem jamais viu, e ela ainda é tão desconhecida. O Livro dos Espíritos. E na sua primeira pergunta, que são 1019 questões, na sua primeira questão, Kardec pergunta: que é Deus? Olha vocês que ele não pergunta quem é Deus, para tirar o sentido antropomórfico, o sentido de personalidade. Que é Deus? E a resposta dos mentores espirituais, dos espíritos superiores, diz: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Nessa síntese nós vamos começar a entender, começar a mudar a ideia de Deus. Já na questão número 4, ele pergunta também, para atender essa curiosidade das pessoas que não tinham crença ou que não acreditavam, ele vai: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Já lemos muitos livros que questionam essa ideia e muitas teorias que querem mostrar que cada uma do seu lado, uma dizendo que não há como ter sem Deus, a outra dizendo que é possível que tudo tenha sido pela evolução, pelo acaso. São teorias as múltiplas, mas Kardec pergunta: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E os espíritos respondem também de uma forma maravilhosa: num axioma que usais em vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a resposta estará dada. Então, nós olhamos para o universo e ali nós vamos ter a primeira das respostas. O exemplo, o universo. Ainda na questão número 10, Kardec pergunta: se o homem pode entender a natureza íntima de Deus? Se nós podemos entender a Deus? E os espíritos respondem: não. Falta-lhe para isso o sentido. Pela evolução, o homem se aproximará de Deus, o verá e compreenderá. Depois tem outra questão mais adiante, onde eu lembro que ele pergunta se nós, insistindo na essência de Deus, e os espíritos dizem que nós temos coisas muito mais importantes para nos preocupar agora, no nosso estágio evolutivo, como a nossa transformação, o nosso crescimento, a nossa melhora íntima, e que a gente esqueça um pouquinho essa ideia da natureza íntima de Deus, que nós não temos como entender. Nós poderíamos se dizer: como explicar para um cego as cores? Ou a luz?
Como ensinar, como explicar para um indígena, um selvagem lá da Amazônia que nunca viu a civilização e você mostrar um celular e explicar como é que ele funciona? Falta o sentido. A gente vai desenvolver esse sentido para entender a essência de Deus. Mas se nós não entendemos a essência, nós podemos entender pelo menos os seus atributos, sem o qual ele não poderia ser Deus. E esses atributos nós vamos encontrar no ponto de vista do Cristo, na Gênesis, um outro livro da codificação, onde Kardec diz que já não é o Deus terrível, ciumento, vingativo de Moisés, o Deus cruel, implacável, que rega com sangue humano a terra, ou que ordena o massacre, o extermínio de povos, que está lá na Bíblia, mostrando, sem excetuar mulheres e crianças ou velhos, ou que castiga aquele que pouparam suas vítimas. Já não é o Deus injusto que pune um povo inteiro pela falta do seu chefe, que se vinga do culpado na pessoa do inocente. Não, mas um Deus clemente, soberanamente bom e justo. Cheio de mansidão e de misericórdia, já não é um Deus de um único povo privilegiado, mas um Deus de toda a raça humana, de todo o gênero humano. Enfim, ele diz, já não é um Deus que quer ser temido, mas um Deus que quer ser amado. Quando Jesus chama de Pai, todos esses conceitos parecem fazer sentido, porque ele muda o discurso e chama Deus de Pai. Nós podemos conhecer os atributos, como falamos, e aí nós vamos entender que Deus é a inteligência suprema, soberana. A inteligência de Deus, abrangendo todo o infinito, tem que ser infinita. Se supuséssemos limitada num ponto qualquer, poderíamos conceber outra mais inteligente, então essa seria Deus. Deus é infinitamente suprema inteligência. Deus é eterno, não teve começo nem fim, ou alguém o teria criado, então esse outro poderia ser o Deus. Deus é imutável. Se tivesse sujeito a qualquer mudança, as instabilidades das leis do universo, tudo isso não teria sentido. Deus é imaterial. Nós falamos que são ridículas aquelas imagens, embora poéticas, lá da Capela Sistina, onde aparece Deus com aquele senhor idoso com as barbas longas, separando os bons, as ovelhas que vão para o céu, dos condenados. Aquela é uma imagem representativa, mas não faz sentido. Tem o inconveniente de rebaixar Deus, o ente supremo, às mesquinhas proporções humanas, com os nossos defeitos. Deus é onipotente. Se não possuísse o poder supremo, poderíamos conceber uma entidade qualquer mais poderosa, e então esta seria Deus. Deus é soberanamente bom e justo. Um ser infinitamente bom não poderia conter a mais insignificante parcela de malignidade. A soberana bondade implica na soberana justiça. Então, não dá para culpar Deus pelos nossos problemas. Se Ele é soberanamente bom e justo. Deus é infinitamente perfeito. Se lhe tirássemos qualquer um dos atributos, a mais mínima parcela que fosse, não haveria Deus. Porque então poderia existir um mais perfeito. Deus é único. A unicidade de Deus é consequência de seres infinitas as suas proporções. Então só pode ter um. Deus é, pois, a inteligência suprema, único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente bom e justo. E todas essas perfeições devem ser levadas ao infinito. E não é verdadeira qualquer filosofia, ou psicologia, ou moral, ou religião que tire apenas um tio dessas qualidades. Nós poderíamos então, como fazer uma comparação do que seria Deus? Ainda muito imperfeita, nos diz Kardec na Gênesis, mas uma comparação, poderíamos dizer, que é um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos do universo, dotado de inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas. Verá, ouvirá e sentirá.
a natureza inteira mergulhada nesse fluido. Ainda é uma ideia imperfeita de Deus, pela magnitude que é a ideia do Criador. Mas nós temos objeções em relação a Deus. Quando alguém também nos pergunta se tudo que existe no mundo foi Deus que criou. Sim, o mal existe. Então Deus criou o mal? Essa é uma resposta interessante, porque nós sabemos que lá no século XII existia um filósofo, astrônomo, que criou uma teoria do maniqueísmo. Manes era o nome dele. E ele dizia que existia duas forças no universo, antagônicas, que lutavam permanentemente, o bem e o mal. Essa ideia foi cultivada e aceita inclusive pela religião dominante durante muitos anos. Mas depois as pessoas começaram a entender que não havia nenhum sentido que Deus, a sua soberana justiça e bondade, tivesse criado alguém voltado para o mal eternamente, sem que isso tivesse alguma coisa que acrescentasse, que fizesse bem, alguém que fosse só voltado para o mal, alguém que competisse com ele no poder e na força. Então acabou-se com essa ideia de... Então, como a doutrina espírita nos diz, que o mal é apenas a inexistência do bem. Nós podemos, sempre já falamos inclusive nesta casa, numa ocasião, que nós podemos comparar quando alguém chega à noite aqui e está escuro, tocando aquela tecla da luz, a luz acende e o escuro desaparece. O escuro é o mal, a luz é o bem. Nós podemos estudar a luz. Einstein falou maravilhas, tratados, ganhou um prêmio Nobel da Paz, da Física, exatamente falando sobre a luz, com teorias sobre a luz. Conhecemos hoje as ondas, conhecemos também, podemos falar do prisma de Nichols, que fala da amplitude das ondas, conhecemos a velocidade da luz, sabemos muito sobre a luz, mas o que nós sabemos sobre o escuro? Nada, ele não tem existência própria. Da mesma forma, nós podemos usar a ideia do calor e do frio. Quando o frio se estabelece, é pela inexistência do calor. Nós podemos saber, então, meus amigos, que a ausência do bem é que existe o mal. E não é uma criação da divindade. Aqui nós vamos então chegar, se nós falamos que Deus é soberanamente bom e justo, nós vamos ter uma outra objeção, que vai dizer como é que nós podemos conciliar a ideia da misericórdia e da bondade de Deus com a sua justiça. Se Deus é justo, se nós temos que pagar tudo o que nós fazemos, como é que nós podemos entender então a sua misericórdia? E aí nós nos servimos lá de um verso da canção popular, há muitos anos atrás, que dizia que Deus dá o frio conforme o cobertor. O frio é a justiça, o cobertor é a misericórdia. Deus nos fornece as forças para que nós possamos resgatar as nossas dívidas com a lei, não com Ele, com a lei. Outra coisa, nós podemos ter a ideia de que Deus também nos auxilia, fazendo com que nós resgatemos de forma parcelada as nossas dívidas. Porque se fosse cobrado tudo de uma vez, possivelmente fugiríamos para o suicídio. Porque nós não teríamos condição de suportar, tamanhas são as nossas dívidas com a lei. Mas então, se Deus dosa os nossos resgates, se nós temos todo esse tempo para resgatar, aí as pessoas vêm com a ideia do céu e inferno, que é algo também que não tem sentido. Mas esse dia escutávamos também uma conversa, quando o Papa anterior falou, numa determinada ocasião, que céu e inferno são estados de consciência, que não existe céu e inferno como lugar circunscrito. Foi uma correria, não foi isso que ele quis dizer, não foi... Foi exatamente isso que ele quis dizer. Céu e inferno são estados de consciência. O céu está dentro de nós e o inferno tem o tamanho da nossa rebeldia com as leis. Quando somos rebeldes com as leis, se estabelece em nós o inferno.
quando nós estamos de acordo com a lei, se estabelece em nós o céu. Mas aí dizia um padre, discutindo com o mais jovem, que gostou da colocação do Papa, o mais velho dizia, mas isso não é possível, porque então, como é que nós vamos pagar as nossas dívidas, os nossos pecados, dizia ele, se não tem céu e inferno? Aí a doutrina espírita tem uma palavrinha maravilhosa, que nós gostamos muito de falar sobre ela, que se chama reencarnação. Então nós sim temos as nossas faltas, temos os nossos problemas, carregamos toda essa diversidade, essa variedade de problemas que criamos, de aptidões através da história. E temos a reencarnação como uma forma de resolver os nossos problemas com a lei. Então não há necessidade de um céu onde você teria uma atitude apenas de contemplação, sem utilidade nenhuma, ou um inferno que queima sem produzir efeito benéfico para toda a eternidade, que uma pessoa seria conduzida para lá por uma falha de uma vida de 50 ou 100 anos que seja, e ficaria para toda a eternidade queimando num fogo que calcina, mas não purifica. Não tem sentido. A reencarnação é a forma correta e nós não entendemos por que é que tantas pessoas ou tantas filosofias e pensamentos não aceitam a ideia da reencarnação. Ou melhor, nós entendemos. Porque tiraria muito do poder. Porque a reencarnação mostra que todos nós somos os responsáveis pelo nosso crescimento. Que o nosso progresso é uma atitude de cada um. É uma criação, é uma obrigação intransferível. É de cada um de nós. E que não precisa intermediários para que você proceda a tua transformação. Nós podemos dizer, certamente, que as religiões não salvam. Que salvam são as nossas atitudes. As religiões, falamos, são o farol que mostra o caminho a seguir. Mas a atitude de seguir pelo caminho reto ou não, pertence a cada um de nós. E é através dessas escolhas, usando a nossa liberdade de escolha, que é o nosso livre-arbítrio, nós vamos construindo o nosso futuro. Arrumando problemas, corrigindo problemas, e esse é o nosso estágio, por isso que esse nosso mundo é tão complicado de se viver. Mas é aqui que nós precisamos estar. É aqui que nós vamos delapidando, cortando as arestas, aparando os nossos defeitos, corrigindo o nosso orgulho, a nossa vaidade e tantos outros problemas que carregamos em nosso íntimo, em nosso coração. A reencarnação, meus amigos, é a forma de explicar tudo isso. Deus nos cria iguais, simples e ignorantes, no sentido de não conhecer. Ao longo dessa caminhada, vamos conhecendo. E à medida que progredimos, porque o progresso é uma lei de Deus, uma lei natural, à medida que progredimos, Deus vai nos libertando mais para que as nossas escolhas sejam maiores, como fazemos com as nossas crianças. Nós não deixamos uma criança de 10 anos dirigir um carro. Conforme ele vai tendo as suas aptidões, nós vamos deixando. E assim Deus faz conosco, os seus filhos também. Conforme vamos evoluindo, vamos tendo mais liberdade de escolha e mais cobrança. E não adianta não querer evoluir, porque a evolução é lei. Se você não evoluir, você está contrariando a lei. Você estabelece o inferno em você. Você tem que evoluir. Os espíritos, Kardec perguntou aos espíritos o que corresponde à felicidade dos espíritos superiores. E a resposta começa assim: pelo conhecimento de todas as coisas. Então, conhecer, progredir, é uma lei. E nós precisamos estar dentro dela. Então, dentro dessa ideia que nós, criados simples e ignorantes, nessa caminhada evolutiva, onde estamos nós agora, caminhando juntos, vamos resolvendo os nossos problemas. Fazia uma analogia, uma comparação como aquela pedra que se desprende na montanha, toda cheia de pontas, toda desuniforme, feia, pontiaguda, ferindo a gente. Milhares de anos depois ela é encontrada na praia, totalmente lisa, sem nenhuma mais daquelas pontas. Aquele trajeto que ela fez da montanha até lá é o trajeto que nós executamos em nossas múltiplas vidas.
tirando aquelas arestas, aparando os defeitos, aprendendo a conviver com as pessoas difíceis, com os familiares problemas, num mundo em que temos fome, que temos que nos vestir, que temos que comer, que temos que produzir, que temos que progredir. Esse mundo, esse é o nosso local de provas. É onde nós vamos desenvolver essas nossas aptidões. Crescemos no mundo espiritual, sim, porque em cada uma de nossas vidas estagiamos no mundo espiritual. E ali nós refazemos as nossas energias, tomamos conhecimento das nossas necessidades, auxiliado pelos nossos afins, nossos familiares, que são aos milhares, imagine, tantas vidas, nos ensinando o que é que temos que fazer, quais são as provas que precisamos passar. E aí nós chegamos aqui e quando nos deparamos com um problema sério, falamos, mas por que comigo? Provavelmente eu escolhi de livre, espontânea vontade, usando o meu livre-arbítrio, lá no mundo espiritual, que é onde começa a nossa liberdade de escolha. Como explicar então, meus amigos, a bondade e a justiça de Deus diante de tanta desigualdade, senão através da reencarnação? Eu desafio quem quer que seja, qualquer autoridade religiosa que me explique as nossas diferenças de circunstâncias na vida de cada um de nós, se nós usarmos a reencarnação. Teria então Deus preferências, preferidos? Alguém aqui teria sido considerado melhor? Nós falamos que somos todos criados iguais, simples e ignorantes, em consonância com a justiça de Deus. Não existem criações especiais de anjos, querubins e serafins. Eles existem sim, mas porque percorreram todo o caminho e conquistaram essa posição, não pela graça de graça. Esse é o nosso grande desafio, que a gente consiga produzir em nossa vida essa transformação. Nós costumamos dizer que se a doutrina espírita pudesse ser transformada numa síntese de uma única frase, eu diria, é a necessidade do nosso melhoramento íntimo. Tudo que nós precisamos aprender e fazer é essa necessidade. É aparar, como falamos, essas arestas. Nós sabemos que quando Einstein, aquele grande cientista, certa vez falou, ele disse, tente penetrar com nossos meios limitados os segredos da natureza. Você vai descobrir que por trás de tantas, essas concatenações discerníveis, há algo sutil, intangível, inexplicável. A veneração a essa força, a isto que está além de tudo o que podemos compreender, ele disse, esta é a minha religião, esse é o meu Deus. É esse algo que nós não podemos entender ainda, mas que está lá, no final de toda a nossa caminhada. A diferença, o que diferencia o homem de todos os outros animais, é exatamente o fato de o homem ter a percepção da ideia de Deus. Nós temos uma mente intuitiva e uma mente racional. A mente intuitiva, nós quase que esquecemos, nós dissemos que a sociedade criou um ser humano que honra a serva e esquece da dádiva. Nós temos então, tudo tem que ser racional. Lógico que a doutrina espírita nos pede e nos intima sempre a ser racionais, mas nós não podemos esquecer que nós temos uma inteligência intuitiva. Essa inteligência que nos diz, como falamos lá no começo, e que em toda a história do ser humano há o pensamento e a ideia de Deus. Então, a mente intuitiva é uma dádiva sagrada e a mente racional é a sua serva. Nós criamos uma sociedade que honra a serva e esquece a dádiva. Não podemos esquecer, portanto, da dádiva. Diz que para o crente, Deus está no princípio de todas as coisas. E para o cientista, Deus está no final de toda reflexão. Essa visão equivocada que nós falamos, sem crítica, que nós cultivamos ao longo da história, da visão de Deus, tem produzido grandes problemas sociais. A nossa sociedade, ainda baseada na ideia de uma religião salvacionista, acredita ainda que nós podemos fazer tudo, ou quase tudo, e no final nós nos acertamos através
no 10% do dízimo, através de uma confissão, de um perdão dado por alguém que se diz representante de Deus e nos encaminha direto aos braços do Criador, seja lá qual for o que nós aprontamos, como dizemos, em nossa vida. Será que faz sentido para vocês essa ideia? Confesso que para mim não faz. Nós temos que saber que temos a responsabilidade de todos os nossos atos e vamos ter que responder. Aí as pessoas falam, mas vocês espíritas não acreditam nem no perdão. Sim, nós acreditamos no perdão porque Deus é Pai. Mas o perdão que virá, primeiro, no arrependimento, e é bom que seja logo para começar o processo. Depois, expiação, pagar o mal que causamos. E terceiro, a reparação, devolver o que nós tiramos. Se nós dermos um exemplo hoje dos grandes roubos que, não sei, a televisão lá em casa fala muito disso, dos problemas políticos dos nossos representantes, quando tiram grandes somas e colocam em paraísos fiscais. Eu digo, esse dinheiro foi tirado de remédio de idosos, leite de criança, estradas que não foram construídas e não foram conservadas, gerando morte e dor, hospitais que não foram construídos e as pessoas morrem nos corredores por não ter atendimento, e tantas outras coisas que não temos, porque esse dinheiro foi subtraído dos cofres públicos. Eu pergunto, a quem será debitada essa dor toda que foi causada? Será que se as pessoas tivessem o conceito, o entendimento de que isso é uma verdade, será que fariam o que fazem? Será? Era bom a gente perguntar. Então, meus amigos, as nossas dificuldades, nossos problemas não são resolvidos por quem quer que seja. Eu brinco sempre, se alguém quer pagar as minhas dívidas, eu trago todos os boletos aqui, deixo para alguém. Com certeza vocês não vão querer pagar. As minhas dívidas são minhas. A de vocês pertence a cada um de vocês. Então, temos que resgatá-las. Acreditava-se antigamente que na ciência, que os efeitos benéficos necessariamente emancipadores da razão só trariam benefício, mas hoje nós sabemos que pode não ser assim. Que a ciência também pode produzir ignorância. Quando ela se fecha, por exemplo, numa especialização. Então alguém é muito específico em um determinado assunto e não entende absolutamente nada em outro. Então dizer que à medida que a ciência avança, a religião retrocede, não é bem assim. Pois quanto mais se descobre acerca do mundo, mais percebemos que há um propósito para tudo isso. Se pararmos para pensar, não dá para imaginar que é coincidência. Aquele cientista fantástico, Steve Alvin, certa vez disse que ele se referindo às leis da natureza como a mente de Deus. E ele disse que a probabilidade matemática de que o universo tenha sido criado por acaso é praticamente zero. Ele afirmando, é um cientista ateu. Ele disse que um monte de letras jogadas ao vento jamais formariam um poema. E a prece, então? Se nós falamos tudo isso em relação à nossa responsabilidade, então, ao nosso dever, então a prece não tem sentido, não é útil? É muito útil. A prece, o Espiritismo, a doutrina espírita nos diz que é uma atitude de humildade diante do Criador. Então, quando nós nos dirigimos a Deus em prece, nós sabemos que temos as nossas dívidas. O que nós podemos pedir a Ele, então? Ao invés de pedir que nos livre de todos os nossos compromissos, porque seria uma incoerência, não aprenderíamos, vamos pedir para que nos dê ombros fortes para carregar os nossos fardos. Vamos pedir que nos dê força. Vamos pedir para que a gente continue andando no caminho reto, para que a gente consiga, pelo menos, não criar mais problemas com a lei e começar a resolver essa transformação que hoje está ocorrendo em nosso planeta, onde as pessoas vão começar a entender certas coisas e vamos transformar esse mundo num mundo de, ao invés de provas e expiações, num mundo de regeneração.
mas parece que está tão difícil, as coisas acontecem, tanta coisa ruim. Mas, meus amigos, nós não podemos esquecer que o timoneiro dessa nossa nave é o Mestre Jesus. E nele nós podemos ter certeza de que podemos confiar. A oração, portanto, meus amigos, há pensamentos que são verdadeiras orações. Certos momentos, seja qual for a posição do seu corpo, a sua alma está de joelhos. Você está rezando no seu trabalho, no seu julgamento das pessoas, no seu dia a dia, no seu divertimento, onde quer que você esteja, você pode estar em prece. Deus, dai-me força para mudar o que pode ser mudado. Essa oração do Francisco de Assis. Resignação para aceitar o que não pode ser mudado. E principalmente sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Essa me parece a oração mais interessante que podemos dirigir ao Pai. Deus é consolador. Ele é a vida, a razão, a consciência. Nós teríamos aqui mais de 50 definições da divindade, falado pelos maiores filósofos, poetas da história. Não temos tempo para isso. Daria para fazer um seminário. Mas nós podemos dizer, meus amigos, Sponville, outro ateu, certa vez disse que nós podemos enfrentar quase tudo na vida sem o pensamento em Deus. Mas ele dizia, como enfrentar a morte? Não a minha morte, porque se eu não penso nela, eu não sofro. Quando ela acontece, ela já aconteceu. Mas a morte dos nossos entes queridos. Quando nós nos deparamos com essa realidade, que é uma realidade de todos nós, que o nosso mundo ocidental não está preparado e não gosta nem de falar sobre ela, mas é uma realidade tão marcante em nossas vidas, a morte. Quando nós enfrentamos a morte, sem Deus é muito difícil. Deus é refúgio em nossas consolações. Deus é a certeza, o amparo incondicional do seu amor para conosco, da sua justiça. Meus amigos, e caminhando já para o encerramento, tem um trechinho do Leon Denis, grande escritor, filósofo, espírita do século XIX, início do século XX, ele diz: é belo, é consolador, é doce poder caminhar na vida com a fronte erguida para os céus, sabendo que mesmo nas tempestades, nas mais cruéis provas, uma providência, uma lei divina paira sobre nossas lutas e que de nossas lágrimas faz sair a nossa própria glória e a nossa própria felicidade. É aí, nesse pensamento, que está toda a força do homem de bem, diz Leon Denis. É sábio, meus irmãos, acreditar na luz durante a meia-noite. É sábio acreditar na alegria, nos momentos de tristeza. Acreditar no amparo, na existência de Deus, nos momentos de nossas grandes dores. Então, quando nós vimos como muda essa ideia da divindade, quando nós vemos assim Deus como um Pai, como disse o Mestre, nosso Pai, Criador, tudo criou por um ato de amor. As provas da existência de Deus, como disse lá no começo, no axioma, nós podemos citar mais uma além do universo. É o nosso íntimo, o nosso coração. É ali que nós encontramos os valores morais, as coisas mais bonitas que o ser humano pode ter. E aí eu dizia para um amigo meu ateu, como explicar que nós criamos essas afinidades, esse amor, essas amizades com os nossos familiares, amigos, entes queridos, todas as pessoas com quem nós vivemos, por nada? Não faz sentido. Esse interior, esse nosso coração, essa nossa emoção que nós criamos, ali é a segunda grande prova da existência de Deus. Então, esquecer de jogar os nossos problemas para as costas, para os lombos largos do nosso Pai amado. Deus estabeleceu as suas leis e nós temos que segui-las. Quando nos desviamos das leis, precisamos corrigir o caminho. Então, quando estamos diante de uma doença, falamos, mas por quê? Chico Xavier já dizia, toda doença do corpo
é resgate do espírito. É problema que nós temos com o espírito. Ele chega a dizer que não existem doenças físicas. Se manifesta no físico, mas a doença está no nosso perispírito, através das nossas dívidas com a lei. Então procuremos essa transformação, esse crescimento que nos fará cada vez melhores, sem maiores problemas com a lei. Que quando nos estabelecemos então dentro dessa lei maior, estaremos no paraíso, na felicidade. E é sabedoria isso, é ser esperto, trabalhar no bem. Muitas vezes percebemos que às vezes as pessoas se dão bem praticando o mal. E nós, mas como que pode? A pessoa aprontou a vida inteira, viveu 90 anos na fartura, gozando a vida. Depois virá o ajuste. De novo, falando de Chico Xavier, certa ocasião eles estavam levando comida para os famintos e tinha acabado a comida. E uma pessoa chegou para ele: Chico, mas como explicar que tantas pessoas têm tudo na vida? Tem carros, iate, avião, viajam, dinheiro à vontade, e nós não conseguimos juntar alimento para levar para esse povo. E o Chico, naquela sua sabedoria mineira, disse: eles estão ainda semeando, nós já estamos colhendo. E a nossa dificuldade do recurso hoje é aquele passado comprometido, que não fizemos bom uso do recurso. E se nós hoje plantarmos, amanhã a colheita será absolutamente coerente com o que plantarmos. E para encerrar, então, aquele mesmo poetinha no bom sentido, Castro Alves, quando fez aquele poema que citamos no início, reclamando por que Deus permitia tamanha iniquidade diante da escravidão, depois desencarna apenas com 24 anos de idade, lá em Salvador, e já existia a doutrina espírita. Ele faleceu em 1874, mas ele não a conheceu. Chico Xavier, quando escreve seu primeiro livro psicografado, o livro chama-se Parnaso de Além Túmulo, e ele traz o poema de 56 poetas da língua portuguesa. Olha que maravilha! Os poemas são absolutamente fiéis com o estilo de cada um deles, pela via mediúnica. E nesse livro, Parnaso de Além Túmulo, tem um poema que se chama Marchemos. Conseguimos encontrar essa maravilha. De quem é esse poema? De Castro Alves. E o que ele nos diz? Lá, no mundo espiritual, na pátria maior, conhecendo a realidade da visão de Deus, da nossa vida, nossas coisas, ele escreve um poema onde ele muda aquele conceito que ele tinha, dizendo a Deus por que ele permitia. E eu separei apenas 3 versos para mostrar a vocês a maravilha que é. E ele diz, nesse poema Marchemos: há mistérios peregrinos nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz e forja a grandeza da sublime perfeição. Tudo evolui, tudo sonha. Na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz e é esplendor. Deus somente é o seu amor e o universo é o seu altar. Muito obrigado pela atenção caridosa de vocês.